Boa tarde, boa noite. Estamos começando aí a nossa oitava semana de aulas aí da engenharia de software, os cursos de ciência da computação e tecnologia em sistemas para a internet, aqui do IF de São João da Boa Vista. O foco da aula de hoje é requisitos, stakeholders e engenharia de requisitos. Bom, na verdade, na última aula nós já começamos a conversar, detalhar um pouquinho as atividades relacionadas ali com requisitos, com a identificação do problema, o enunciado do problema pelo qual aquele software que a gente vai estar desenvolvendo ele está inserido. Então é uma forma de a gente reduzir escopo, saber o que tem que ser feito e a partir disso a gente começar a detalhar algumas outras questões. Então a gente precisa começar a identificar quais são as necessidades, o que o nosso cliente quer, quais são os requisitos que ele quer. Quem quer, né? Quem são as pessoas que nós devemos nos preocupar para conversar, para fazer perguntas, entrevistar, que vão ser pessoas que vão nos alimentar com requisitos, ou seja, os stakeholders. E de que forma que a gente controla todo esse processo? Né? Existem algumas atividades, ou seja, a engenharia de requisitos, que ela define para nos ajudar a partir daquele problema, uma vez enunciado, a gente continuar aí as nossas atividades. Então, o objetivo da aula de hoje é exatamente esse, é uma continuidade natural da nossa última aula. É claro, vamos fazer uma breve revisão, vamos conversar bem direto sobre requisitos, stakeholders e sobre as principais atividades que a gente tem aí na engenharia de requisitos. É uma aula que, a partir de agora, nossas aulas elas não vão ser longas, aula tranquila, no máximo 1 hora, 50 minutos, enfim. E obviamente a aula de hoje ela tem impacto direto no nosso projeto prático de engenharia de software. Né? Então é o detalhamento da aula de hoje que vai, a partir de algumas outras questões que a gente vai estar definindo a partir da semana que vem, como detalhar cada uma dessas atividades, em que a gente vai conseguir então pensar lá nos nossos requisitos do nosso problema prático de engenharia de software. Né? Então, revisando muito rapidamente, nós estamos no momento em que a gente considera ainda a primeira parte do curso, cujo foco ainda são os nossos processos prescritivos, né, os processos tradicionais, como o RUP. Então o RUP ele é o que nós temos usado aí como base para fazer esse entendimento de outras disciplinas que a gente tem nesse primeiro momento do curso. Então o nosso foco agora está sendo aqui na nossa disciplina de modelagem de negócios, mas principalmente de requisitos. Então nosso esforço está aqui pensando do ciclo aí de vida do RUP. E também pensando naquele primeiro levantamento, naquele primeiro brainstorming dos principais papéis que a gente tem numa software house de pequeno, talvez médio porte, que são esses, né? A gente já conversou bastante sobre isso, mas eu quero reforçar que o foco da aula de hoje, como a gente vai falar de requisitos, stakeholders e da engenharia de requisitos, o foco é controlar esse fluxo, o fluxo da conversa entre os analistas de sistemas, nós como analistas numa software house, com os nossos stakeholders. Então, stakeholder tem sido um termo que a gente tem usado já desde o início do curso, mas agora a gente vai entender efetivamente o que eles são. E o propósito na aula passada nós já falamos ali sobre o objetivo, né, o problema, o enunciado do problema do aplicativo, né, do software que a gente vai estar desenvolvendo. A partir de agora a gente vai começar a falar sobre essas outras atividades aqui, esses outros artefatos que são produzidos nesse fluxo, né? Então, pensando aqui com a ideia do fluxo de analista, né? Então, a nossa conversa aqui detalhando lá naqueles principais papéis que o RUP apresenta, é exatamente na identificação dessas necessidades, né? Bom, na aula passada, nós começamos a pensar nessas atividades e artefatos do RUP, né? O foco sendo analistas. E na última aula, quando nós conversamos sobre o enunciado do problema, a gente, de certa forma, detalhou a atividade de desenvolver a visão e ter o artefato de visão do RUP proposto e pensado para um projeto. A partir de agora, nós vamos trabalhar com os artefatos de identificação
identificar a solicitação dos principais envolvidos e capturar um vocabulário básico. São duas atividades que a gente vai estar conversando a partir de agora, para que a gente consiga produzir, então, 3 documentos. Um documento de visão, que já uma vez já está pronto, né? Aí os outros 3 documentos são solicitação dos principais envolvidos, que são os requisitos de um determinado sistema, o glossário dos termos técnicos, ou seja, quais são os termos que eu preciso entender sobre aqueles requisitos, dado um determinado nicho, um determinado mercado em que a gente vai estar conversando, e especificações suplementares, que são os requisitos não funcionais. Ainda tem alguns termos que eu estou falando aqui que vocês está abstrato, mas no final da aula de hoje eles vão ficar claros. Hoje, exclusivamente, nessa aula, eu ainda não vou apresentar esses artefatos, uma vez que eu ainda preciso de algumas outras questões sobre requisitos, que a gente tenha esse conhecimento para que a gente possa falar sobre os artefatos especificamente falando. Então, por enquanto, a gente vai focar em o que é requisito, como escrever requisito. Vamos tentar ver um exemplo básico de um requisito mal escrito e um requisito bem escrito. Quais são as recomendações textuais para eles? Quais são os tipos de requisitos? O que são os stakeholders? Quais são os tipos? E sobre a engenharia de requisitos, efetivamente falando. Então, essa é a ideia de hoje. Esse foi o documento que nós conversamos na semana passada, cujo foco foi exatamente definir o problema. E a partir deste problema, uma vez bem escrito, bem definido, por isso que eu gosto muito da aula da semana passada, quando a gente aplica toda aquela heurística da objetivação, a gente já sabe o que vai ser feito, a gente pode efetivamente, então, a partir de agora, conversar sobre requisitos. Mas antes de conversar requisitos, eu gosto de trazer algumas motivações, né? Porque essa aqui foi uma figura muito famosa, muitos de vocês já devem conhecer, mas eu sempre gosto de fazer a minha leitura da figura, porque eu acho que a figura ela é interpretativa, então eu vou interpretar ela, mas para deixar claro, ela é um exemplo, uma figura para a gente pensar sobre um problema de especificação de requisitos, então é uma inespecificação de requisitos. Então eu vou fazer essa leitura com calma aqui com vocês, simulando aqui um cliente que está explicando para a empresa. É claro que não é de software aqui, mas a analogia ela vale totalmente para software, muito aplicado, inclusive. Então o cliente está explicando para a empresa que ele quer um balanço numa árvore, um balanço bem simples, um balanço composto aí de 2 cordas, mas ele é um cliente que está muito preocupado de cair, ele tem medo de balançar, então ele quer que, de certa forma, existe uma certa redundância no assento daquele balanço, então seja um balanço forte, que não quebre, ou se quebrar tem alguma forma de me proteger. Então o cliente ele especificou exatamente essa figura que está aqui, né? E ele especificou para o líder do projeto. A primeira conversa sempre com o líder do projeto. O líder do projeto, naquela conversa, ele já consegue ter algumas percepções do que é interessante, o que o cliente está exagerando. Ele começa a tentar entender a diferença da opinião do cliente com o fato, ou seja, aquilo que ele realmente precisa, né? E na hora que ele foi detalhar a primeira versão, o boneco, né, o projeto piloto, né, foi anunciar o problema. Ele anunciou o problema, né? Ele entendeu dessa forma. Ele entendeu do balanço, que tem 2 cordas, que vai estar lá no galho. Ele achou que a questão de usar um material já é resistente, não precisa se preocupar com aquela redundância. Mas olha o que aconteceu no problema aqui. O líder do projeto, ele já não percebeu a questão de que precisava amarrar as cordas no mesmo galho para permitir a função de balançar. Então ele, na hora que ele especificou o projeto, ele colocou uma corda como se estivesse em galhos diferentes, né? O analista, na hora que ele pensou e sentou com o projetista e eles pensaram na solução para aquilo, a gente começa a perceber aqui um problema do telefone sem fio. Não existe problema de competência aqui. É sempre tentando resolver o problema que chega para a gente. O analista ele percebeu a ideia do balançar e ele percebeu inclusive que o líder do projeto ele estava com um problema sério ali, né? Ele não estava permitindo a função balanço, porque tinha o tronco da árvore que estava atrapalhando. Aí o analista ele resolveu cortar então parte do tronco da árvore, ele colocou um suporte para os galhos, ali ele manteve a ideia de ter o reforço, né? Ter uma corda amarrada em cada galho, até para garantir que não quebre, enfim,
a gente não sabe o que foi pensado aqui, e ele trouxe a função do balanço balançar. Mas aqui, primeiro, ele já trouxe outros problemas, né? O tio Breno aqui não consegue sentar a bunda no balanço lá e balançar tranquilo, né? Não é possível, né? Segunda questão, a gente como mais baixo nível dessa empresa, pensando no programador, o programador percebeu que o analista, na hora que ele resolveu, talvez ali o BO do líder do projeto, ele mexeu com uma questão muito grande, que é o recurso. Né? Poxa, o tronco de uma árvore talvez seja o principal recurso daquela árvore, né? Então não é possível a gente mexer com aquele recurso, a gente não pode. Então nós como programadores, e muitas vezes a gente está preocupado com a questão de recurso. Então perceba que o programador, ele na verdade ele resolveu diferente. Ele falou, não, eu não vou cortar esse recurso, porque sem esse recurso a árvore morre. Eu vou amarrar as duas cordas do meu balanço no tronco principal. Então perceba que o telefone sem fio, olha onde a gente está indo, né? Aqui o programador, infelizmente, ele, por tentar resolver e já ter chegado daquela forma, mais uma vez a função balanço, ela não está funcionando, continua não funcionando, né? Mas o impressionante, né, aqui é uma sátira, né, essa figura aqui, ela é super ilustrativa. O consultor de negócios, né, que é a pessoa que vende ali o projeto para o cliente, que vai entregar o que ele realmente quer, ele, fantasticamente falando, ele entendeu exatamente o que o cliente queria, mas ele falou que o cliente ia sentar com conforto, como se estivesse numa poltrona, que ia ter segurança porque o material é forte e tal. Então ele conseguiu vender o projeto, né? E assim, aqui tem duas figuras que eu gosto de sempre, três figuras na verdade, que eu gosto de sempre mostrar junto, sabe? O fato dele ter vendido daquele jeito permitiu com que a empresa fosse cobrada por um produto muito caro. O preço de uma montanha russa. E o preço dessa montanha russa não equivale efetivamente com o que foi instalado. Porque na prática, essa solução do programador, que foi vindo lá do analista, do líder do projeto, não foi possível fazer nada disso, então eles entregaram apenas uma corda como funcionalidade instalada. Aí vocês poderiam questionar, mas isso não é funcionalidade? Claro que é. Qual que é a funcionalidade? Não é balançar? Eu me penduro na corda e eu balanço, eu brinco de Tarzan. Funcionalidade instalada, tranquilo, né? Então assim, mas olha o que foi vendido para o cliente, olha quanto ele foi cobrado, olha o que ele tinha pedido, olha o que foi entregue, em função aí desse telefone sem fio. E obviamente, por todos esses problemas, vocês imaginam que esse projeto teve uma dificuldade muito grande quanto à documentação, né? Se é você, no lugar desse cliente, você mantém o projeto? Eu não mantenho. Só me trouxe prejuízo. Então, no final das contas, o projeto nem mantido foi. Mas o pior de tudo é que, na verdade, o que o cliente queria, ele queria um pneu amarrado numa corda, que permitia ele sentar no pneu, material super resistente, confortável e que te trazia a função de balanço. Então a gente vê aqui um problema muito típico de qualquer empresa que faz desenvolvimento de software, que é o problema da comunicação. É o problema da gente detalhar, da gente entender exatamente o que o nosso cliente quer, da gente entender as funcionalidades que ele quer. Então, a gente tem que lidar muito bem com esse telefone sem fio que a gente tem dentro de uma empresa, de uma software house. Inclusive o cliente sendo uma das pessoas que a gente tem que se preocupar muito, porque o cliente, se ele não abrir o coração dele direitinho e a gente não conseguir extrair o que ele quer, isso vai impactar muito na nossa vida, né? Então isso aqui é um exemplo do que a gente não tem que seguir, a gente tem que trabalhar em cima disso, né? Então pensando aqui também em motivação, né? Só para formalizar, então um sistema computadorizado é um sistema que tem software, hardware, enfim, tem todas essas questões. Quando ele é pedido por um cliente, por um stakeholder, ele é pedido principalmente para ajudar eles nas suas respectivas tomadas de decisão dentro do contexto daquele sistema. Todo sistema é pedido para trazer uma vantagem competitiva para o cliente. Ele vai trazer novas funcionalidades, ele vai conseguir fazer coisa que ele não fazia, ele vai agregar valor, enfim. Então, por isso que a gente fala que os sistemas têm esse objetivo. Mas é nítido a dificuldade no processo de comunicação que a gente tem
dos nossos stakeholders, ou seja, de todos os envolvidos aí no projeto, com os engenheiros de software, que somos nós ali preocupados em entender o problema, especificar requisitos e construir o produto efetivamente falando. E esse problema de comunicação, ele não é só interno, ele é um problema externo. Aqui tem uma sátira do Gilbert, né? Eu gosto muito do Gilbert, ele traz várias sátiras aí, vários quadrinhos aí na área de engenharia de software. Aí aqui o Gilbert tá aqui no meio, né? Possivelmente ele é o gerente do projeto, ou a pessoa pelo menos que está tomando conta da reunião, né? Ele fala assim, hoje é o 3º aniversário da nossa primeira reunião para discutir requisitos do projeto. Aí ele fala assim, e nós ainda estamos discutindo requisitos. Alguém mais vê problema nisso? Então assim, ele falou que já faz 3 anos que ainda e ele tá incomodado, tá vendo se alguém mais vê problema com isso. E aí vira um engraçadinho aqui do lado e fala, meu filho, quando você terminar aí, será que a gente não pode falar sobre requisitos? Então eles nem perceberam que eles não estão chegando a um acordo, eles não estão sabendo como fechar o escopo daquele projeto. Então isso é um problema muito típico mesmo. Tanto que essa é uma pesquisa, foi feita pelo Standish Group. Ele é um grupo que faz, ele tem um know-how aí de fazer pesquisas em grandes escalas. E ele fez uma pesquisa por uma solicitação americana lá, o governo americano contratou eles para fazer esse levantamento. Que eles queriam identificar quais eram os fatores que tornavam um projeto crítico. E nessa pesquisa foi envolvida aí 350 empresas que desenvolviam software e que tinham 8 mil projetos aí. Então, empresas com vários projetos, né? Deixar claro aqui que projetos críticos significa projetos que têm chances grandes de não entregarem com sucesso todas as funcionalidades. Ou não entregar nada, ou entregar parcial, ou estourar prazo. Então são projetos que têm chances grandes ali da gente ter falhas, né? Da gente não ter sucesso. E esses aqui são os percentuais. E assim, de maneira geral, a gente pode ver aqui, quase 48% dos fatores identificados pela Standish Group com fatores relacionados a requisitos. Olha, falta de especificação do usuário. O usuário não detalhou o que ele queria. Os requisitos incompletos, ou seja, os analistas não conseguiram detalhar internamente o que deveria ser feito. Mudança de requisitos, e aí um problema no controle das mudanças de requisitos, mesmo que o projeto já tenha iniciado. Expectativas irreais, às vezes a expectativa do cliente para alguma coisa que efetivamente não é. Objetivos obscuros, às vezes nem o cliente sabe exatamente o que ele quer, ele precisa da ajuda da empresa. Então percebam aqui que pelo menos 50% dos requisitos, 50% dos fatores tem a ver, mais uma vez, com requisitos. Então, só estou motivando vocês que isso aqui é um problema em aberto. Envolve pessoas, envolve habilidade, envolve entendimento, envolve a gente entender o que o cliente quer e conseguir colocar no papel e refletir exatamente o que ele quer. A gente pode perceber que isso é um problema sério na engenharia de software. Então, só estou mostrando para vocês e a gente tem que se preocupar muito com isso. São poucas as pessoas que têm essa habilidade, porque a gente tem até que ter uma habilidade mais pessoal ali, né? Então, vamos falar um pouquinho de requisitos. Primeira questão, eu adoro a definição aqui do Dorfman de 97, que define requisitos. Define, na verdade, 2 questões sobre requisitos que impactam, inclusive, nos tipos de requisitos que existem. Eu vou ler, vocês me permitam ler, porque é definição, né? Então tá aqui a referência. Então o requisito, ele é uma capacidade que um sistema, que é necessária pelos nossos clientes, para resolver um problema e atingir um objetivo. Ou seja, são funcionalidades que a gente tem que ter no nosso sistema. Além disso, segundo Dorfman, um requisito também é uma capacidade que o nosso software ou um dos seus componentes tem que atingir para satisfazer um contrato, um padrão, uma especificação ou uma documentação formalmente imposta. Então percebam aqui que essa segunda definição de requisitos tem mais a ver com restrições que a gente tem que seguir. Por exemplo, alguma tecnologia que eu tenho que utilizar, algum prazo de entrega que não é efetivamente uma funcionalidade, né?
Então essa é a definição que o Dorfman nos traz aí sobre requisitos. Muito bem. Quando nós construímos um sistema, independente do processo de desenvolvimento de software que a gente usa, a gente tem que fazer um documento que a gente chama de especificação de requisitos. O RUP chama esse documento de solicitação dos principais envolvidos. Ou seja, solicitações, o que o cliente quer, os principais envolvidos, os stakeholders. Então, os pedidos dos stakeholders, resumindo, especificação dos requisitos, né? Cada processo tem o seu nome para documento, as metodologias ágeis também têm os seus requisitos, seus documentos diferenciados ali, que a gente vai chegar lá. Mas eu queria trazer a característica desse documento, esse documento que engloba todos os nossos requisitos. Vou chamar por enquanto de especificação de requisitos. Ele é o ponto focal. Ele é o ponto focal que vai garantir a comunicação para a gente ter um entendimento do que tem que ser feito entre nós e os nossos clientes. Então, o que tiver no documento é o que a gente tem que fazer. O que não tiver, nós não temos que fazer. E se você fizer, você pode estar trazendo um problema para você. Então, o nosso ponto focal para conversar sobre tudo que vai estar sendo desenvolvido tem que estar nesse documento. Por isso que esse documento ele é um acordo contratual. Muitas vezes, quando a gente fecha um contrato com uma empresa, um cliente fechou um contrato com a gente, como software house. A gente vai fazer tal software por tal valor, vamos entregar em tal data e vão ter tais requisitos. O anexo a esse contrato, muitas vezes, é o documento de especificação de requisitos. Então tem assinatura nele, inclusive. E além disso, ele é também uma forma que os nossos stakeholders, que os nossos clientes podem utilizar para avaliar o produto final e aceitar o nosso sistema. Resumindo, se eu tenho ali uma lista de requisitos, se eu sou um cliente, a primeira coisa que eu faço é, deixa eu ver se esse requisito está no sistema, se está funcionando, está tudo certo. Tá, checklist. Agora eu vou para o segundo, tá, checklist. E assim vai indo. Então nós podemos usar esse documento exatamente com esse propósito de fazer a aceitação final do nosso sistema. Então, perceberam a importância desse documento? Muito bem. Existem 3 tipos de requisitos que a gente tem que conhecer e a gente tem que saber naturalmente. Vocês vão ser computeiros, meus filhos. Independente da área que vocês forem trabalhar, vocês vão com toda certeza lidar com requisitos. Então a gente tem que saber diferenciar. O primeiro tipo são os documentos, são os requisitos funcionais. Requisito funcional não vou ler não, tá? Esse slide ele é grande, todo poluído, nem gosto dele, mas eu tenho que deixar aqui para vocês estudarem, né? Para vocês terem ali um material de apoio. Mas pensam assim, se eu tenho um requisito que vai refletir numa funcionalidade, por exemplo, logar no sistema, é uma funcionalidade? O usuário vai utilizar alguma coisa no meu sistema? Vai, ele é um requisito funcional. Um outro exemplo, eu quero fazer um relatório que vai trazer o balanço, né? Ou seja, o lucro ou o meu prejuízo da minha empresa. Ele vai trazer um relatório mensal. O usuário vai ter que usar isso, e vai ter que fazer isso, e vai ter que clicar em botões para falar de quanto até quando ele tem que fazer aquele gráfico, e tem que pedir para gerar. Vai, é uma funcionalidade? É uma funcionalidade, então ele é um requisito funcional. Então isso são requisitos funcionais. Sempre que os nossos usuários finais forem utilizar isso de alguma forma no sistema que nós vamos utilizar, nós chamamos ali de requisitos funcionais, beleza? Aí tem os requisitos que nós chamamos de não funcionais. Por exemplo, vamos supor que esse relatório que eu falei para vocês, que faz ali o balanço de uma empresa para trazer o prejuízo ou os lucros, ele é um relatório que é mandado automaticamente uma vez por mês no e-mail do gerente. Então, definir que o relatório é gerado uma vez por mês, sempre às 8 horas da manhã, do dia 1º, traz uma restrição de tempo, traz uma característica que o nosso usuário não tem que fazer nada, o sistema vai fazer independente. Então ele é um requisito não funcional. Um outro exemplo, vamos supor que nós estamos fazendo agora, porque o nosso cenário ele é muito abrangente como computeiros, né? Como bacharéis, como tecnólogos, não importa, nosso cenário é genérico. Vamos supor que a gente vai fazer, agora trabalhando aí com IoT, na internet das coisas, nós vamos fazer um sistema embarcado, seja num Arduino, num Raspberry, que vai medir a temperatura
de um ambiente de tempos em tempos para ligar ou desligar automaticamente o sistema de refrigeração ambiente. De quanto em quanto tempo eu tenho que garantir a temperatura ou qual é a margem de temperatura que é aceitável, e se sair fora daquela margem a gente vai acionar os motores para ligar. A temperatura aceitável ela é na faixa de 25 a 30 graus. Se tiver menos ou mais, eu tenho que aquecer ou eu tenho que esfriar o ambiente. O nosso cliente tem que fazer alguma coisa? Não tem. Perceberam que é automático? É uma restrição? Então, se é uma restrição, ele é um requisito não funcional. Um outro exemplo. Vamos supor que o nosso cliente fala assim, olha, o negócio é o seguinte, o que eu quero é isso. A gente está trocando uma ideia, esses são os meus pedidos, muito bem. Mas aqui na minha empresa eu tenho banco de dados Oracle. Eu já tenho a licença. Então eu não quero usar MySQL não. Eu não quero usar Postgre não. Eu quero usar o Oracle banco de dados. Não tem jeito. Ele está pedindo. Todo o nosso desenvolvimento vai ser impactado pelo requisito não funcional solicitado. Nós vamos ter que desenvolver para banco de dados Oracle. Se fizer MySQL, está fora dos requisitos, não está em conformidade. É uma funcionalidade? O cliente vai usar? Não vai. O Oracle está por trás dos panos, mas foi um pedido, então ele é um requisito não funcional. Entenderam a ideia? Muito bem. E o último são os requisitos organizacionais, que são requisitos ali que derivam diretamente das políticas da empresa. Exemplo, muitas vezes a gente tem que gerar alguns relatórios e o formato do relatório para aquela empresa tem uma característica em comum. Vamos supor, tem lá um cabeçalho, um rodapé, tem um padrão, enfim. Então, são coisas que vêm por questões da empresa que vão influenciar aquele sistema que a gente vai estar desenvolvendo. Então, esses são os que a gente chama aí de requisitos organizacionais. Muitas vezes, requisitos organizacionais eles vão se transformar na hora que nós vamos manipular eles em requisitos funcionais ou não funcionais. Mas nós não podemos nos deixar de preocupar, isso daqui é um indício de que nós temos que se preocupar com as políticas da empresa que nós vamos estar fazendo, aquele desenvolvimento, para ver o que aquelas políticas vão impactar no nosso desenvolvimento efetivamente falando. Beleza? Muito bem. Agora sim, vamos dar mais um passo. Nosso propósito para a aula de hoje é conseguir fazer análise dos nossos requisitos. A gente tem que conseguir escrever os requisitos. A gente está fazendo a elicitação. Nós estamos identificando os requisitos a partir daquele problema que nós já levantamos e a gente vai escrever. Como eu já comentei com muitos de vocês, a nossa língua portuguesa é horrorosa, né? Ela é uma língua ambígua, ela é uma língua que traz interpretações diferentes, ela é uma língua prolixa, gramaticalmente falando, difícil. A língua inglesa é até um pouco mais fácil, eles têm um pouco menos de dificuldades que a gente em relação a isso. Mas mesmo assim, existem dificuldades. Então, quando a gente for escrever cada um dos nossos requisitos para formar, para compor o nosso documento de especificação de requisitos, nós temos que se preocupar com 6 recomendações para escritas textuais. Todos os nossos requisitos ou o nosso documento tem que seguir essas 6 recomendações. A primeira é a ausência de ambiguidade. Quando nós lermos um requisito, nós temos que ter uma interpretação única para ele. Todo mundo tem que entender a mesma coisa. Se a gente não entender a mesma coisa, não está bom. A gente tem que reescrever, a gente tem que detalhar. Muitas vezes, a gente vai estar lidando com um nicho de mercado para uma empresa que os nossos requisitos vão trazer termos técnicos daquela empresa. Eu já dei esse exemplo para vocês, mas trabalhar num projeto na área de hidrologia vai trazer vários termos técnicos que pode trazer dificuldade para o entendimento do que a gente tem que desenvolver. Então nós podemos trabalhar com um glossário de termos técnicos, que é quando a gente define alguns termos que garantem um entendimento e tiram uma ambiguidade sobre aquele requisito ou aquela especificação que a gente está criando. Então a primeira recomendação, não ambiguidade, sem interpretações duplicadas. Segunda recomendação, ser completos. Nós não podemos, essa talvez seja uma das maiores dificuldades e um dos maiores pontos de atenção que a gente tem que ter. Quando nós escrevermos um requisito, qualquer desenvolvedor, a partir daquele requisito, uma vez escrito na língua portuguesa, qualquer desenvolvedor ou analista, na hora que for modelar lá para o ML, para fazer os diagramas de casos de uso, diagramas de classe,
tem que ter todas as informações necessárias para modelar. E ele não pode tomar decisão lá atrás, senão a gente vai lá no final. Senão a gente vai ter aquele problema da figura no início. O problema do telefone sem fio, um problema de comunicação. Então, nós temos que ser completos. Eu vou trazer um exemplo daqui a pouco sobre a completeza para vocês. Todo requisito a gente tem que conseguir verificar. Você tem que saber o que aquele requisito vai trazer no momento que ele for desenvolvido. Ele vai trazer uma funcionalidade, um protótipo, uma tela? Beleza. A tela funcionando é a forma de verificar. Ele vai trazer algumas restrições que a gente tem que usar no nosso desenvolvimento? Vai. Então, nós temos que saber, a gente tem que ter de certa forma, o que a literatura fala, dessa relação de custo-eficácia. Você saber, você garantir como medir que cada requisito foi implementado, né, foi desenvolvido da maneira correta. Quarta recomendação, nós devemos ser consistentes. Questão de consistência, agora pensando no documento de maneira geral, vários requisitos escritos para aquele aplicativo, né, para aquele sistema que a gente vai estar desenvolvendo, nós não podemos ter conflitos entre os requisitos. Existem vários tipos de conflitos. Primeiro, eu posso ter 2 ou mais requisitos que estão falando sobre a mesma coisa do mundo real, mas de formas diferentes. Isso pode trazer problema e pode impactar inclusive na questão da ambiguidade. Então, estamos falando de conflitos entre 2 requisitos. Segundo tipo de conflito. Às vezes a forma como a gente especificou no nosso documento técnico, não reflete o que é no mundo real. Isso é um problema muito sério, porque na hora que nós formos fazer funcionar, como que vai funcionar se não está refletindo a coisa do mundo real? Então a gente tem um conflito aqui de realidade com a questão implementada, com a questão técnica. Um terceiro conflito, um conflito lógico, um conflito temporal que às vezes é bem difícil de perceber. Em vários sistemas, quando a gente desenvolve, existem atividades que devem acontecer antes de outras atividades. E se isso não ficar claro, quando a gente estiver especificando o requisito, a gente vai trazer um conflito temporal. Às vezes uma atividade que já deveria acontecer, se a gente não colocar ela como um pré-requisito de uma outra, se eu executar essa outra, ela não é possível, ela vai crashar, vai dar problema, vai trazer um bug pra gente, porque eu já precisava ter processado aquela primeira atividade. Então esse é um terceiro tipo de consistência aí, de conflito que nós temos que lidar, né? Quinta recomendação textual. Os nossos requisitos a gente tem que... Não podemos ter amor neles não. Sem amor. Todo requisito tem que ter um padrão de escrita, a gente tem que usar uma documentação e que a gente consiga dar manutenção a ele. Qualquer alteração que traga vantagem competitiva para os nossos stakeholders, a gente tem que conseguir lidar com isso e alterar diretamente no documento. Então, modificação. E a última é a rastreabilidade. Rastreabilidade é fantástico. Rastreabilidade é assim. Imagina você, desenvolvedor, lidando com a implementação de um requisito e você está com dúvida. Aí você vai na documentação, na análise, a dúvida prevalece. Aí você vai nos requisitos, a dúvida prevalece. Aí você quer conversar com algum stakeholder que pediu aquele requisito, você não sabe quem é aquele stakeholder. Então, nós, como engenheiros de software, e pensando aqui especificamente na atividade de análise, a gente tem que ter uma rastreabilidade. Desde quem pediu, qual requisito, aquele requisito produziu quais artefatos, quais modelos, aqueles modelos vão produzir quais implementações, quais códigos, porque se a gente tiver qualquer dificuldade aqui no processo, a gente consegue transitar e tirar as nossas dúvidas, independente de quem seja. Se a dúvida seja com um analista, se a dúvida seja com um determinado gerente, com qual stakeholder, quem é o desenvolvedor. Então a rastreabilidade ela é fundamental para a gente. E muitas vezes a rastreabilidade é possível usando algumas ferramentas case, né, que são ferramentas de engenharia de software auxiliadas e ajudadas por computador, que elas nos trazem aí questões de rastreabilidade que facilita muito a nossa vida, né? Bom, então essas são as 6 recomendações textuais. Eu trouxe 2 exemplos aqui para vocês, porque a partir de agora a gente vai começar a escrever requisito. Primeiro no português, fazendo o documento de especificação de requisitos. Depois, a partir desses requisitos, a gente vai fazer os nossos modelos UML, que é uma
uma outra etapa. Então a gente definiu o enunciado do problema, a gente reduziu o escopo, qual é o objetivo daquele sistema, a gente vai especificar requisitos, a gente vai escrever os nossos requisitos em português, né? Seguindo as 6 recomendações técnicas para depois seguir o nosso fluxo. Muito bem. Esse requisito aqui, ó. O sistema deve ser capaz de permitir que o usuário se cadastre para utilizar os recursos do site na área privada do usuário. Todo mundo entendeu o que tem que fazer? Parem e pensem. Quando eu falo todo mundo entendeu, vocês saberiam desenvolver, implementar? Não estou pensando tecnicamente falando se vocês manjam a linguagem ou não. Mas vocês sabem o que tem que ser feito com esse requisito? Está completo? Ó, eu acho que não. Se fosse eu ia falar, beleza, o usuário vai se cadastrar? Vai. Mas quais são as informações que eu tenho que solicitar para o cadastro dele? Então eu estou com um problema sério aqui de completeza. Então a gente pode melhorar isso, né? Vou trazer uma especificação um pouco melhor para esse requisito. Ó, o sistema tem que ser capaz de permitir que o usuário se cadastre para utilizar os recursos do site na área privada. Para o cadastro do usuário, devem ser solicitadas as seguintes informações: CPF, RG, o nome, a data de nascimento, o e-mail e a senha. Porra, agora eu já não tenho dúvida. Eu já estou começando até a enxergar esse formulário lá na internet para que isso aqui funcione. Eu não fiz, mas vocês ainda conseguiriam melhorar? Olha, a gente consegue melhorar e não só consegue, como a gente deveria melhorar. Vou fazer uma pergunta para vocês. Nós somos engenheiros de software, nós somos analistas, isso aqui impacta no ciclo de vida do nosso sistema inteiro. Imagina vocês todos que já sabem modelar banco de dados e tivessem que modelar esses atributos para representar a nossa tabela do banco, usuários, por exemplo. O nome completo vocês conseguiriam, vamos supor que nós estamos usando lá um MySQL da vida. A gente usaria um varchar, talvez. Mas de qual tamanho? Qual é o tamanho de nome completo que a gente aceita nesse sistema? Qual é o padrão de data? E-mail, tá quanto? Senha, existe um tamanho mínimo, um tamanho máximo? Vai ter que ter caractere maiúsculo, minúsculo, caractere especial? Então percebam que ainda existem dúvidas nessa especificação boa. A gente pode fazer melhor. Então fica aí para vocês pensarem como que vocês melhorariam para não ter dúvida em hipótese alguma quanto a esse cadastro, né? Vamos pensar num outro exemplo. Ó, o sistema tem que ser capaz de permitir que o administrador pesquise por usuários cadastrados no banco. Porra, fantástico, é um requisito funcional. O anterior também é um requisito funcional, porque ele envolve aí algum usuário final utilizar essas funcionalidades do nosso sistema. Mas também não está completo, né? Olha lá, quer pesquisar. Beleza. Você vai pesquisar pelo quê, cara pálida? Pelo nome do usuário? Pela data de nascimento? Eu não sei qual que é o propósito teu nessa pesquisa. Você precisa me falar quais são os parâmetros de pesquisa. Já melhorei. Se eu colocar esses parâmetros de pesquisa, eu já melhorei. Além disso, na hora que eu clicar no botãozinho pesquisar, quais são as informações do usuário que a gente vai apresentar para ele? O que ele quer ver? O que é mais importante para ele? Posso, inclusive, colocar um botãozinho de visualizar mais, se for o caso. Mas o que eu vou trazer na primeira tabela ali, na hora que eu fazer a pesquisa? Vou trazer o nome do usuário, a data de nascimento, CPF, o que é importante, né? Então, nós podemos melhorar em muito essa especificação para que a gente não tenha dúvida nenhuma. Então, essa é a nossa preocupação que a gente tem que ter quando a gente especifica requisito. A gente tem que ser completo, não pode ter ambiguidade. Então, assim, isso que a gente vai trabalhar a partir de agora, né? Então, eu vou melhorar esse bicho aqui. Ficou grande, mas vai ficar bom, olha só. O sistema tem que permitir que o administrador pesquise usuários ativos e cadastrados do banco de dados. Já trouxe uma melhora aqui. Eu não quero trazer o usuário que já saiu fora, que já cancelou talvez ali o plano daquele sistema, enfim, eu só quero usuários ativos. Para realizar a pesquisa, o administrador tem que preencher pelo menos um dos seguintes campos. Eu quero pesquisar por CPF, ou por e-mail, ou pelo nome. Mas pelo menos um pode ser por mais de um. Tá permitindo. Olha que legal. Para o caso do nome completo,
o sistema deve retornar todos os usuários que possuem, em partes de seus nomes, a palavra do nome completo digitada pelo administrador. Por exemplo, se eu escrever João, ele tem que trazer o João Marcos, o João Paulo, o Pedro João. Ele tem que trazer a palavra João em qualquer parte do nome. Isso aqui, de certa forma, impacta na hora que nós formos implementar como regra de negócio a pesquisa no banco. Todos já aprenderam isso. Mas você vai fazer o select, lá, where, nome completo, like, percentual, nome, percentual. Ou seja, eu quero que aquele nome esteja em qualquer parte do nome completo, usando lá o operador like no banco de dados. Então a gente tem que deixar claro, pô, senão vai ser, se eu colocar João, só João, ele vai trazer só João. E é efetivo? Talvez não seja, então nós temos que deixar claro. Além disso, o sistema deve ser capaz também de permitir a ordenação dos resultados. Olha, a gente nem tinha falado de ordenar, eu quero clicar no botãozinho lá para ordenar, pô. Quero ordenar de cima para baixo, de baixo para cima, não importa. Como resultado da pesquisa, devem ser mostradas as seguintes informações: o CPF, o nome, o e-mail e a data de cadastro. Então assim, agora, a gente pode melhorar? Com toda certeza. Se a gente sentar, a gente vai encontrar vários pontos de melhoria. Por exemplo, como ordenar, né? Então assim, a gente pode melhorar, mas já está muito melhor do que o de antes. Então o nosso propósito é chegar ali o mais perto ali do completo do que representa aquele requisito. Beleza? Bom, sobre stakeholders. Stakeholders é bem tranquilo, nós já conversamos muito. Stakeholders é qualquer indivíduo, qualquer grupo ou qualquer entidade que afeta ou possa ser afetado por aquele sistema que a gente vai estar desenvolvendo. Então, stakeholders são os nossos clientes, é quem paga a conta, é o usuário final. Nós, se trabalhamos num desenvolvimento, somos stakeholders, como a equipe de desenvolvimento. Então, qualquer indivíduo, grupo ou entidade que possa afetar ou seja afetado por aquele sistema que a gente vai estar desenvolvendo. Então, vocês têm que ter o pensamento bem abrangente quando a gente fala stakeholder. Stakeholder não é só quem usa o sistema, viu, gente? Usar o sistema é um dos stakeholders. É o usuário final, é aquele que vai efetivamente colocar a mão na massa naquele sistema. Mas a empresa, como empresa, também vai trazer características para o nosso desenvolvimento e muitas vezes nem vai usar diretamente o sistema. Estou pensando lá no presidente da empresa, numa empresa grande. Às vezes nem é para ele o sistema, mas ele representando como empresa é muito importante. E identificar os stakeholders é fundamental. Por quê? Porque os stakeholders são todos os grupos de pessoas ali, ou indivíduos, que nós temos que conversar para extrair os requisitos deles. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar esses stakeholders. Tanto que, no documento de visão, que vocês já estão trabalhando no nosso projeto prático de engenharia de software, tem uma das partes lá, quem são os stakeholders e quais são os usuários finais. Então, os stakeholders é qualquer um desses grupos de pessoa que efetivamente afeta ou é afetado pelo sistema. E o usuário final é quem põe a mão na massa. Talvez são esses daqui que podem trazer outras informações para a gente. Mas nós temos que identificar todos os stakeholders. Então, aqui estou ilustrando. Ó. O stakeholder que define a qualidade, né, quem paga o sistema. Stakeholders que dificilmente a gente lembra, né? Se aquela empresa trabalha com helpdesk, tem que fazer treinamento, nós temos que trocar uma ideia com esses stakeholders para ver o que a gente pode agregar no nosso sistema para melhorar. Por exemplo, vocês já viram sistemas que você coloca o mouse em cima de um campo e ele fala, esse campo é isso. Isso aqui tem muito a ver com esses stakeholders, pensando ali na usabilidade, né? Os stakeholders preocupados em dar manutenção na empresa, porque uma vez que nós entregarmos o sistema para a empresa, nós, software house, tiramos nosso time de campo, a empresa mantém aquilo sozinho. Então nós temos que trocar uma ideia com o pessoal que vai também dar a manutenção e instalação daquele sistema depois, exatamente para que a gente não tenha esse tipo de dificuldade lá na frente, né? E a última preocupação quanto stakeholder, já estou terminando a aula, tá, gente? Engenharia de software, ela recomenda que a gente considere os stakeholders menos evidentes do nosso processo. E muitas vezes os stakeholders menos evidentes são os órgãos governamentais, que dentro daquele país, daquele estado ou daquele município, que a gente vai estar desenvolvendo um aplicativo, a gente tem que seguir ali algumas leis, algumas regulamentações,
que se a gente não cumprir, aquele sistema nem pode ser aplicado. E muitas vezes a gente acaba esquecendo. Então a engenharia de software deixa muito claro, se preocupe com os stakeholders menos evidentes, que nem vão ser usuários finais nossos, mas vai impactar direto. Exemplo, quando surgiram lá atrás a nota fiscal paulista, se as empresas de varejo aqui do Brasil não, do estado de São Paulo no caso, né, nota fiscal paulista, se elas não adaptassem os sistemas deles para poderem emitir a nota fiscal por CPF, eles não iam conseguir fazer venda, não iam contabilizar a nota. Então o governo veio e colocou uma lei que influenciou diretamente, né? Imagina o impacto que não foi isso lá atrás, porque não existia, né? Isso pode acontecer e dependendo do nicho de mercado também que a gente vai estar trabalhando, já existem algumas leis que a gente tem que seguir. Então nós temos que se preocupar com isso. Beleza? Muito bem. E agora, fechando a nossa aula, último assunto, engenharia de requisitos. Até agora, a gente entendeu o que é requisito, quais são os tipos principais de requisitos, funcionais e não funcionais, vou deixar o organizacionais para lá. Nós aprendemos as 6 recomendações de escrita de requisitos. A gente entendeu agora efetivamente o que são os stakeholders, a diferença do stakeholder para o usuário final. Vimos exemplos, 2 exemplos ali, mas a gente tem que entender todo o processo de construção de um requisito. Isso daqui é independente de processo de desenvolvimento. A engenharia de requisitos, ela é universal. Ela serve para qualquer processo. Essa aqui é a pergunta que eu brinco que vale $1 milhão. Quem responder ganha ela, eu pago. Né? É que ela não tem resposta correta. Né? A pergunta é como garantir que a gente especificou um sistema que atenda adequadamente a todas as necessidades que os stakeholders nos pediu e a gente satisfaça as expectativas deles. Como que a gente vai garantir isso? Como garantir? Difícil pra caramba. Como que eu vou garantir que eu fiz tudo que ele queria e tudo que eu fiz, ele vai ficar... Eu vou atender as expectativas dele, ele vai ficar super satisfeito. Então não tem uma resposta para isso, porque esse processo envolve pessoas. Nós vimos lá atrás que a gente tem um problema de comunicação que a gente tem que contornar quanto na atividade de levantamento de requisitos. Não tem uma resposta, mas usar o processo contínuo de engenharia de requisitos é a melhor solução. Trago aqui a referência do Pressman, né, no último livro dele aí, que ele que deixou isso bem claro, e esse processo ele envolve 5 atividades, que eu vou explicar as atividades na figura. Vocês precisam entender a figura. Os próximos slides eu explico cada uma das 5 atividades, mas eu vou explicar tudo aqui de cabeça e depois vocês dão uma olhada nos slides, tá? Primeira questão, para entender isso aqui, não se esqueça, engenharia de requisitos é universal. Isso aqui a gente aplica a qualquer atividade de requisitos para qualquer processo de desenvolvimento, beleza? Então nós estamos trabalhando aqui com o RUP momentaneamente, então a gente vai aplicar lá na disciplina de requisitos do RUP. Beleza. Existem 5 atividades na engenharia de requisitos. Elicitação de requisitos, análise e negociação, documentação, validação, e não esqueçam de uma aqui fora, ó, gerenciamento de requisitos, que engloba todas as outras. Tranquilo? Então são 5 grandes atividades. Muito bem. O nosso início é aqui. Tá falando ali, ó. Início. Muito bem. A primeira atividade nossa é a elicitação de requisitos. O que é elicitar requisitos? Do inglês é gathering. Gathering é capturar, extrair, é entender. Eu quero identificar os requisitos. Elicitar requisitos é quando a gente identifica os nossos stakeholders, senta com eles e faz um conjunto de reuniões, um conjunto de questionários. A gente faz um estudo junto com eles para identificar os principais requisitos funcionais, não funcionais e organizacionais. Existem várias técnicas de elicitação de requisitos. A gente vai ter uma aula específica para isso. Que vai ser a próxima aula, inclusive. Entrevista é uma das principais técnicas, quando você faz uma entrevista para identificar quais são as principais necessidades dele. Questionário é uma outra técnica. Enfim, nós vamos ver várias técnicas. Então, elicitar requisitos é exatamente identificar essas necessidades. Gathering.
Na hora que a gente captura essas necessidades, a gente vai chegar nesse ponto aqui, que a gente tem uma declaração informal dos nossos requisitos. A gente extraiu todos eles, colocamos dentro de uma caixa, fomos lá para a empresa, a gente vai trabalhar com eles, uma declaração informal. Agora, a partir de agora, a gente vai fazer o quê? Segunda atividade, que na verdade é duas. É análise e negociação dos requisitos. Análise, eu quero remover todos aqueles conflitos que a gente acabou de conversar. Eu não quero que eu tenha requisitos redundantes, eu não quero que eu tenha um requisito que conflita com outro, eu não quero ter um conflito temporal, eu não quero ter um problema que represente de uma forma diferente o mundo real naquilo que eu estou escrevendo. Então, analisar é exatamente lidar com conflitos. Negociar é uma outra atividade que faz parte aqui, que traz o sentido de priorização. Imaginem que você está numa mesa que tem vários stakeholders e a gente precisa colocar e pontuar quais são os requisitos prioritários, quais são os requisitos obrigatórios que a gente tem que fazer, quais são os requisitos que são atrativos, que vai talvez agregar algum valor, mas sem eles não perde a essência daquele sistema. Então, negociar requisito é tentar colocar nessa mesa, de certa forma, uma negociação junto com os stakeholders, até para a gente definir o que a gente vai implementar num primeiro momento, num segundo momento. Então nós vamos aprender técnicas aqui também de negociação de requisitos. A gente vai aprender a análise Kano, daqui 2 aulas. Depois que a gente extraiu todos os requisitos, teve essa declaração informal, removemos todos os nossos conflitos e priorizamos, a gente chega aqui num ponto que a gente chama de requisitos concordados. Ou seja, já existe um acordo sobre aqueles requisitos e foram removidos os seus conflitos. Aí o que a gente faz? Nós documentamos. A gente vai seguir o nosso padrão de documentação e vamos escrever o nosso documento de especificação de requisitos, seguindo aquelas 6 recomendações textuais, sem ter ambiguidade, ser modificável, ser rastreável, ser completo. Então nós vamos escrever, usando as nossas 6 recomendações, todos os nossos requisitos. Aí aqui a gente tem um esboço do documento de requisitos. Por que esboço? Porque a gente precisa validar. A gente precisa fazer reuniões internas e garantir que a nossa equipe, a nossa software house, entenda todo mundo da mesma forma sobre todos os requisitos que foram escritos. Além disso, a gente precisa garantir que o que a gente escreveu e pensou é exatamente o que os nossos clientes querem. A gente vai validar com os nossos clientes aqueles requisitos. Então é isso. E aí a gente chega aqui no ponto de o documento de requisitos está pronto e a gente vai fazer um relatório de validação. O que tem nesse relatório? A partir dessas conversas internas e com os nossos stakeholders, a gente sabe o que a gente tem que arrumar, o que a gente precisa melhorar ou não. Então, sempre que a gente faz esse ciclo aqui, passando por essas 4 atividades e chega aqui, nós chegamos num ponto de decisão em que os nossos stakeholders vão falar que eles aceitam ou não aceitam o nosso requisito, o nosso documento de especificação de requisitos. Se eles não aceitarem, a gente inicia um novo ciclo para entender melhor aqueles requisitos, extrair, analisar, priorizar, documentar, validar. Não aceitei? Faço de novo. Aceitei, acabamos e vamos para a próxima atividade. Entenderam a ideia? E por último, nós temos aqui o nosso documento, a nossa atividade de gerenciamento de requisitos, que ela tem na verdade, o principal objetivo, na verdade são 2 objetivos, que é a rastreabilidade. A gente tem que garantir que todo esse ciclo, a gente mantém uma rastreabilidade de quem são os stakeholders que estão pedindo quais requisitos, e além disso, a gente tem que garantir um controle das modificações dos requisitos. Muitas vezes, então, a atividade de gerenciamento de requisitos ela é apoiada aí por software, né? Por uma ferramenta case. Então, gente, esse é o nosso processo universal de engenharia de requisitos, cujo objetivo principal é sair com um documento de especificação de requisitos pronto, com todos os requisitos elicitados, sem conflitos, priorizados, escritos sem redundância e validados, acordados com o cliente, em que a gente tem controles de modificação daquele documento, em que a gente saiba quem são os stakeholders que pediu o quê. É isso. Então, a partir de agora, a gente termina a nossa aula de requisitos, stakeholders, engenharia de requisitos, e a gente vai começar então a falar
apenas sobre a licitação de requisitos, depois apenas sobre negociação de requisitos, sobre documentação a gente falou, e aqui a validação é um processo mais interno, né? E eu vou comentar também nas próximas aulas aí sobre gerenciamento de requisitos. Tudo bem? Nos próximos slides, percebam que eu simplesmente fui detalhando o que eu expliquei para vocês aqui sobre a licitação de requisitos, aqui sobre análise e negociação, aqui sobre documentação, validação e finalmente sobre o gerenciamento. Então esse é o nosso propósito de aula. Espero que vocês tenham entendido tudo. A nossa ideia a partir de agora é aplicar todas essas questões então no nosso projeto prático, né? Eu ainda vou detalhar o nosso próximo artefato, nosso próximo documento a ser desenvolvido, pensando aí no RUP, que é o documento de solicitação dos principais envolvidos, e especificações suplementares, são 2, na verdade 3, porque tem um glossário de termos técnicos, nós vamos conversar sobre os 3 de maneira geral, mas para chegar lá eu ainda preciso conversar sobre a licitação de requisitos e sobre priorização, ensinando vocês a fazer a aplicação da análise CAM. Tudo bem? Se vocês tiverem dúvida, espero vocês aí nos nossos plantões, assistam os vídeos, não deixam de fazer as nossas atividades e qualquer coisa vocês me chamam. Beijo, boa semana para vocês.